Paz do Senhor, meus queridos. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para trazer mais um estudo da Palavra de Deus. Meus irmãos, no estudo de hoje nós vamos colocar o tema Ver a Deus. O versículo que eu gostaria de colocar como versículo-chave está em Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o versículo de número 8, que nos diz assim: Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Meus queridos, eu coloquei aí, que estaríamos dando esse estudo, veremos a Deus ou ver a Deus, e nós estaremos aqui vendo o que a Bíblia, nos traz sobre isso, o que os teólogos pensam, e um pouco mais aprofundado sobre esta questão, se alguém já viu a Deus, se isto é possível, e nós estaremos então dando esse estudo, baseado neste versículo onde nós acabamos de ler, que se trata do Sermão da Montanha, aonde quando Jesus Cristo apresenta o seu reino, e agora ele começa a mostrar alguns princípios para poder entrar neste reino. No entanto, não falando do Sermão da Montanha, só usando este versículo como tema, ele vai dizer assim, Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O interessante é que no início desse capítulo, o capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo se assenta, e ele começa a ensinar. Isso é uma coisa importante que poderíamos aprender, que é um costume judeu. Os judeus, quando eles iam ensinar, quando eles iam falar da palavra, das escrituras, eles se assentavam, porque eles tinham para com eles que quando você iria falar uma coisa que era importante, não deveria ter pressa. Por isso que se sentava e explicava. A própria Bíblia vai falar sobre isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 20, quando Jesus Cristo ele está na sinagoga, após ler a escritura, ele senta e começa a ensinar, Lá em Mateus 23, o versículo 2, também dá a referência da cadeira de Moisés. Quando eles iam ensinar, eles se sentavam. Então, ou seja, era um costume judeu para se sentar, para não ter pressa quando se ia falar das coisas de Deus. No entanto, meus irmãos, Jesus Cristo ele disse, Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabemos, meus irmãos, que a palavra bem-aventurança, até em algumas traduções da Bíblia, vem trazendo que feliz é o homem, No entanto, na sua palavra, trazendo no literal, boa aventura, ou seja, aquele que passou por a boa aventura, aquele que é experiente. Numa escritura mais antiga, na linguagem mais antiga, nos tempos de Jesus Cristo, ela vem estar escrita assim, Aqueles que sabem o que querem, ou seja, aqueles que são experientes, aqueles que sabem, o que querem. Então, feliz é o homem, sabe o que querem, Jesus Cristo então estava falando, esses que sabem o que querem, esses, feliz é o homem que tem, o coração limpo, porque eles verão a Deus. E no entanto, meus irmãos, essa questão de ver a Deus é uma questão, que fica muito implícita, porque muita gente por aí pergunta se Deus existe, se Deus não existe, e no entanto cai-se até a pergunta: você já viu Deus? Nós sabemos a resposta, Não vimos, mas sentimos. Mas eles querem algo concreto. Você já viu Deus? Será que Deus verdadeiramente existe? Mas há algo interessante também, que quando nós olhamos para o nosso dia a dia, você nunca vai encontrar no comércio, você nunca vai encontrar em lugar nenhum uma nota de R$7 falsa, porque até ela não existe. No entanto, você vai achar de 5, de 10, de 50, porque existe. E a pergunta é: se existe Deus falso, é porque existe um verdadeiro. Então, o nosso Deus, ele existe. As pessoas questionam se Deus existe, porque então eu quero ver Deus. Mas nós vamos falar aqui, nessa noite, sobre ver Deus. Se isto é possível, se alguém chegou, a ver a Deus. No entanto, quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra do Senhor,
a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 18, ele vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Que coisa! Lá em Êxodo, capítulo 33 e o versículo 20, vai dizer também que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. E por que eu digo que coisa? Por quê? Porque nós encontramos na Bíblia relatos de pessoas que dizem ter visto a Deus. Separei apenas um aqui, que era o profeta Isaías. Lá no seu capítulo 6, ele vai dizer que viu a Deus. E isso foi uma coisa tão importante em sua vida, que alguns biblistas acreditam que essa foi a razão da sua morte. E sabe-se, conta-se a história judaica, que Isaías morreu cortado ao meio, né? Alguns acreditam que a palavra escrita lá em Hebreus capítulo 11 e o versículo 37, quando diz cerrada ao meio, se refere ao profeta Isaías, porque ele tinha falado que viu a Deus. Mas se a Bíblia diz que quem visse a Deus, né, não permaneceria vivo, e o próprio Jesus diz que ninguém jamais viu a Deus, por que Isaías disse que viu? No entanto, neste versículo, a qual está lá em João capítulo 1, 18, Jesus realmente lhe diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas ele dá uma continuidade, ele vem dizendo o seguinte, ninguém jamais viu a Deus, né? A não ser, né, pelo reflexo daquele que veio do Pai. Jesus está falando dele mesmo. Numa outra tradução vai estar escrito assim, ninguém jamais viu a Deus, apenas por um vislumbre, né? Nós falamos hoje que nós não vimos a Deus pessoalmente, mas através das ações, através da natureza, através das coisas que não se explicam, nós conseguimos ver Deus. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo. Ninguém jamais viu a Deus, a não ser por mim. Jesus era a semelhança exata de Deus, né? O caráter exato de Deus ali na terra. Isaías, então, ele disse que viu a Deus. No entanto, Isaías, ele viu esse vislumbre. Ele não viu Deus em sua, né, total essência, porque senão não permaneceria vivo. Mas ele viu algo, ele viu a presença do Senhor, e ele então colocou, vir a Deus e eu vou morrer, né? Ele colocou nesse sentido, e isso, como nós já falamos, né, seguiu-se uma perseguição sobre ele até a sua morte. No entanto, meus irmãos, né, uma passagem que também que nos atrela muito a este versículo, que é a que Paulo diz. Paulo, na sua carta de 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 12, ele vai dizer assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Um outro versículo também que nos chama muita atenção, está nas cartas de João, capítulo 1, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 2, que João vai dizer assim, que um dia nós o veremos, né, face a face, e veremos realmente como ele é. Interessante ressaltar que nós lemos na Bíblia, meus irmãos, que Deus tem braço, que seu braço não está encolhido, que Deus tem mão, que Deus tem olhos, não é assim? No entanto, Deus, meu querido, ele é espírito. Em sua essência, em sua realidade, ele é espírito. E por que então a Bíblia apresenta ele desse jeito? A Bíblia, nós temos que entender uma coisa, ela não foi escrita para Deus. A Bíblia foi escrita para o homem entender. Se Deus não colocasse que ele estava olhando, se Deus não colocasse que ele estava com seu braço estendido, como é que nós iríamos entender? Mas um dia, quando nós conseguimos vê-lo face a face, aí nós realmente veremos como ele é. No entanto, neste versículo a qual Paulo fala em Coríntios, né, nos estudos teológicos, né, eles vão dizer que aqui se trata de um espelho da época, que era algo polido, né, algo que não conseguia ver direito, né? Então Paulo estava se tratando desse espelho que você não conseguiria ver totalmente a sua imagem. No entanto, meus irmãos, essa explicação passa-se muitas vezes desapercebido
algo muito interessante, porque naquela época só tinha espelho polido, só tinha espelho de má qualidade aqueles que não tinham dinheiro, aqueles que não tinham, mas aqueles da alta classe, aqueles que tinham títulos, eles tinham sim espelhos de boa qualidade, né? Até por dizer as águas a qual eles viviam, o rio, eles conseguiam se ver nitidamente. Mas o que Paulo estava dizendo? Paulo estava querendo dizer que nós vemos ele obscuramente, como o próprio Jesus Cristo disse, por um vislumbre, não conseguimos vê-lo, nós vemos ele hoje em parte, né? Mas ele define dizendo, mas um dia nós o veremos como ele é. No entanto, quero trazer algo mais profundo aqui para dividir com os irmãos. Quando estava pesquisando sobre este assunto, estudando sobre ver Deus, sobre esta passagem de Paulo, me lembrei de um ensinamento que tive quando ainda era adolescente, né? Do saudoso pastor Teodorico, muito conhecido, né, principalmente aí na Baixada Santista, pastor Teodorico Jardim. Certa vez, ele dando um de seus ensinos, ele disse assim, que é comprovado cientificamente que quando o homem, ele fecha o olho, ele não consegue imaginar a sua própria imagem. Se você fechar seu olho agora, durante 5 segundos, você vai conseguir lembrar da minha imagem, da imagem do seu pai, da sua mãe. Você vai conseguir lembrar a imagem de um objeto, de algum animal, mas da sua própria imagem, quando você se olha no espelho, você não consegue ver. No entanto, isso me deixou intrigado e me lembrei desse estudo que o pastor Teodorico tinha dado. Fui pedindo direção para Deus e falei, Senhor, e o Senhor foi colocando algo no meu coração mais profundo ainda. E eu fui pesquisar então sobre o olho humano. Fui pesquisar como o olho humano, né, ele é feito. E eu vi algo muito interessante, que é comparado ao olho do ser humano, o telescópio. Muitos conseguiram ver um telescópio ao vivo. Telescópio é um aparelho que você consegue ver os astros, as estrelas, para enxergar de uma certa distância, né, principalmente no espaço. E o telescópio, se você nunca teve a oportunidade de ver, mas com certeza já viu na televisão, já viu em revistas. No entanto, esse telescópio, quando você faz uma pesquisa e você vê a forma que ele foi criado em função do olho humano. E olha como funciona o telescópio. É a mesma forma que funciona o olho humano. Ele funciona dessa forma. A imagem que vem, ela vem de cabeça para baixo, para uma lente que fica no fundo. Essa lente reflete para a lente que fica na frente de cabeça para cima, que é a lente a qual você está vendo. Ou seja, por 1/1000 de segundo que não é percebível, você não vê aquela imagem, né, de imediato. Ela primeiro vem de cabeça para baixo e ela volta então, né, invertida para que você consiga enxergar. O olho do ser humano é da mesma forma. Todas as imagens que nós recebemos, ela vem de cabeça para baixo e volta de cabeça para cima. Ou seja, tudo que nós enxergamos em milésimo de segundos não é de imediato. Não é. Então, ou seja, quando você se olha no espelho, isso acontece 2 vezes, ao ponto da sua mente não conseguir produzir para que você consiga imaginar o seu próprio rosto quando você fecha os seus olhos. E quando estava pensando nisso, imaginei, né, que Paulo estava dizendo que nós olhamos ele hoje através de um espelho obscuro, através de algo. Por quê? Porque quando você se vê no espelho, você não está se vendo face a face. Mas quando eu olho para uma pessoa, eu estou vendo ela face a face. Então eu consigo fechar os meus olhos e imaginar essa pessoa. Como nós nunca conseguimos enxergar a Deus face a face, não conseguimos enxergá-lo, não conseguimos imaginá-lo, porque nós vemos ele através de um espelho, em parte, algo obscuro, algo que não se dá, né, para se comparar. Mas o próprio Paulo, ele vai dizer que um dia nós veremos face a face, e o veremos como ele é. Mas, irmão Salomão, será que nos dias de Paulo, será que nos dias de Cristo, essa ideia da mente, essa ideia de olhar para o espelho, eles já tinham conhecimento disso? Vamos lá? A carta de Tiago, no capítulo de número 1, olha o que vai dizer aqui, preste bem atenção, no capítulo 1 e o versículo de número... Só procurar aqui. Olha o que ele vai dizer.
capítulo 1 e o versículo de número 23. Olha o que ele vai dizer. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Já nos dias de Jesus Cristo eles já sabiam disso, que quando eles se olhavam no espelho e eles iam embora, eles não conseguiam imaginar sua própria imagem. Tiago então faz a comparação aqui do homem que lê a Bíblia e não a pratica. É como um homem que se olha no espelho e quando ele sai já se esquece de sua própria imagem. No entanto, não conseguimos imaginar Deus, não conseguimos saber como Deus é. Por quê? Porque nós nunca o vimos face a face. Mas um dia vai chegar a qual nós teremos esta oportunidade. E quem que vai ter esta oportunidade? É o versículo que nós lemos: somente os limpos de coração. E o limpo de coração, meus irmãos, ele tem um significado muito importante. Ele significa limpo de consciência. Nada que venha te desabonar, nada que venha perturbar a sua mente. A própria Bíblia vai dizer do que se queixa o homem, de seus próprios pecados. Agora, aquele que tem a consciência limpa, aquele que sabe que está com a sua salvação garantida, aquele que sabe o que quer, este verá a Deus. E este grande dia está para chegar. O arrebatamento da igreja está para acontecer. E quando nós encontrarmos com o nosso Senhor nas nuvens e nós o vemos face a face, Ele vai dizer: não valeu a pena esperar? Não valeu a pena sofrer? E naquele dia nós iremos contemplar. Que Deus vos abençoe e que o Senhor continue falando grandemente. Fique ligado, logo logo estaremos aqui dando mais um de nossos estudos. Deus abençoe.